Bem, alunos, bem-vindos à aula 6. Como vimos nas aulas anteriores, o processo de desenvolvimento da Revolução Francesa trouxe a abertura de várias vias para a transformação da sociedade europeia no século XIX. A Revolução Francesa abriu as portas para o continente europeu de várias, não apenas teorias, mas novas práticas na sociedade. Práticas econômicas, práticas sociais, práticas políticas. Inclusive, tentativas de reforma das instituições que, no início do século XIX, acabaram fortalecendo uma certa vertente da sociedade europeia que propugnava por uma forma, uma estruturação da sociedade de caráter liberal. Esse caráter liberal, ele aparece de uma maneira bastante clara na economia, através do liberalismo econômico, do incentivo ao comércio, do incentivo às atividades financeiras, que tomam um impulso muito grande com a cobertura e com a conciliação, de certa maneira, dos grupos superiores do Estado com os grupos superiores da sociedade burguesa, que tem interesse em organizar e dominar o Estado francês num certo momento, mas também outros estados europeus, a partir de um controle financeiro. À medida que se estabelece determinadas categorias de pensamento e de funcionamento institucional para o Estado, advindas da sociedade que havia deposto o sistema absolutista e agora tenta se reformar, dando um novo caráter, às vezes republicano, às vezes de uma monarquia constitucional, mas indelevelmente com uma marca de domínio de características burguesas. Essas características burguesas fazem com que esse Estado passe a ver o mundo e a estruturar o Estado e a sociedade de uma forma bem característica. Essa forma característica na política toma principalmente os incentivos, os elementos que nós mostramos em Benjamin Constant, que será, de certa maneira, o grande condutor de uma institucionalização da vida europeia de caráter liberal, embora não tenha forçosamente as mesmas características de subordinação que possuía o liberalismo político inglês. Na Inglaterra, a associação e o domínio, o exercício do poder por esse grupo da sociedade, ele é bem mais claro e bem mais explícito, enquanto na sociedade continental ficará um pouco mais velado por características um pouco mais genéricas tomadas pelas instituições do continente. Mas isso não vai arrefecer a capacidade da burguesia de controlar tanto o Estado quanto a sociedade de modo geral. Então, esta é uma situação que, no início do século XIX, trata-se de um dos fundamentos do debate. Que tipo de sociedade está sendo produzida a partir da Revolução Francesa? E aí não é consenso que este resultado seja um resultado positivo. Embora para a alta burguesia e para uma parte da pequena burguesia isso tenha sido positivo, tenha um aspecto de conquista, por outro lado, os resultados dessa transformação, dessa quebra da sociedade feudal, não trouxe os benefícios gerais que se imaginava que poderia ter. E isso se constitui num novo patamar de luta dentro da sociedade europeia, que passa a imaginar e a perceber e a ver que uma luta, uma desorganização da sociedade trazida pela quebra do regime anterior, não havia ainda estabelecido uma paz.
uma paz que, de certa maneira, ela é concebida como uma certeza de uma estrutura que deveria perdurar por séculos e séculos. Feita a abertura de uma espécie de caixa de Pandora, todos os males eles tomam conta do mundo. E esses males não querem voltar para dentro da caixa. É aí que está a situação da sociedade na Europa. Ou seja, o problema está em que as lutas que foram abertas, que foram tornadas possíveis pela quebra do regime anterior, agora não querem mais se aquietar. E esse se torna o problema fundamental. Daí a necessidade de corrigir essa inconstância, esse mal-estar, essa corrosão, de certa maneira, que vive a sociedade europeia e que se expressa mais claramente na França, que é o epicentro, digamos assim, cultural da Europa, ainda naquele momento. Assim, não é de se espantar que muitos reformadores sociais apareçam no século XIX, não só no seu início, mas ao longo de todo o século XIX, tentando dar solução a esse problema, a esse mal-estar europeu. Isso se faz através de meros reformadores institucionais, figuras da própria sociedade burguesa, aparentemente tentando consolidar o aparelho, né, de funcionamento resultante do final da era napoleônica, mas também aqueles que se insurgiam contra o resultado dessa consolidação, que era uma sociedade relativamente opressora também para determinadas camadas. Uma parte da população, uma parte grande, a grande maioria da população, não havia ainda saboreado os benefícios da liberdade e da fruição das novas condições de produção material. É preciso que a gente entenda que uma parte desse mal-estar vem exatamente do fato de que as promessas, tanto do iluminismo, quanto das condições oferecidas pela Revolução Industrial, quanto também pela Revolução Francesa, no que diz respeito às promessas de liberdade, de fruição, de direitos, não alcançou ainda naquele momento a maior parte da sociedade na Europa. Então, esse fato cria uma demanda muito grande, uma demanda que assusta as camadas superiores exatamente no momento do seu triunfo e de consolidação da sua vida institucional. Esse medo, né, de uma insatisfação generalizada na base da sociedade, vê-se que pode produzir resultados e revertérios na parte superior. Afinal de contas, o antigo regime caiu. Pode cair o novo regime também. Então, cria-se um conflito inerente entre as formas assumidas pela sociedade revolucionada e aqueles interesses que ainda não podem se representar nessa nova sociedade, apesar das oportunidades aparentemente oferecidas por esse novo mundo, principalmente o mundo da produção. Uma das maiores questões e contradições dessa nova sociedade é exatamente a capacidade de acumular riquezas, mas acumular e produzir riquezas de uma forma que diferencia uma parcela que se enriquece abruptamente e outra que se mantém numa situação de pobreza. Uma situação que claramente contradiz as promessas de uma sociedade que poderia satisfazer as suas necessidades. E por que eu digo isso? Porque hoje em dia nós talvez tenhamos uma concepção que no Brasil e em outros países muito pobres, nós podemos, de certa maneira, compreender e avaliar, que é a diferença entre a fruição de uma vida moderna entre camadas sociais diferentes. No Brasil, nós temos pessoas que passam fome, que não têm uma residência, enquanto uma outra parte da população
possui residências e vivem, inclusive, num desperdício de recursos sociais, concentram de maneira gigantesca a riqueza socialmente produzida. Essa nossa capacidade de avaliar essa diferença e disso produzir um certo grau de indignação ainda é pouco quando comparado àquilo que se via no século XIX, quando a concentração de riqueza ainda era bem maior e a massa da população que de fato não pôde usufruir dos benefícios do processo industrial e do processo de enriquecimento geral era bem maior. Essa contradição, naquela época, era muito mais evidente do que ela é hoje, apesar de nós termos uma consciência hoje de que esse processo ainda existe. Mas naquela época isso produziu, de certa maneira, um sistema constante de revoltas. Por quê? Porque a Revolução Francesa estava presente na mente daqueles que viviam no início do século XIX. É preciso a gente notar que a Revolução Francesa se dá em 1789, há 11 anos do início do século XIX, aliás, há 12 anos do início do século XIX. Quando a gente chega em 1830, com um pleno desenvolvimento da sociedade burguesa, com os valores do individualismo burguês, nós temos apenas 40 e poucos anos. É a idade, digamos assim, de vida da maior parte da população europeia. Portanto, testemunhas, de certa maneira, oculares, inclusive com a narrativa dos pais, que é muito presente nessas gerações. Então, esse processo, esse desejo de modificar, de transformar, ganhou um impulso muito grande, inclusive pelo fato de que a Revolução Francesa ela foi se demorando ao longo de mais de uma década e prolongada com o feito, né, de Napoleão. Então, na França e no resto da Europa continental, ainda se vivia esse impulso revolucionário. E esse impulso revolucionário foi tomando caminhos e formas que vão se diferenciando ao longo do século XIX. De um lado, toma um ciclo revolucionário pelo socialismo, outro pela forma de abolição das diferenças sociais e pelo igualitarismo, em outro lado, pela afirmação da sociedade liberal de caráter burguês, de outro lado, um sistema mais hierarquizado de um liberalismo que defende, sobretudo, a natureza única e livre da acumulação privada. E, por outro lado, também cresce o número de reformadores sociais que se contrapõem exatamente a essa vitória, pelo menos parcial naquele momento, do sistema liberal, vendo não apenas as contradições de um sistema que prega a liberdade e a fruição de um mundo novo, mas que não é capaz de entregar esse mundo novo concretamente, materialmente. Então, esse processo de contradição observado por esses reformadores sociais exatamente vai incentivar a produção de novas ideias a respeito de como a sociedade, ainda em processo de ebulição, deve dirigir as suas atenções e os seus esforços para minimizar essas contradições e esses processos de mal-estar da sociedade europeia. Então, as ideias vão surgindo ao longo do tempo. O que eu chamo aqui de reformadores sociais, sem necessariamente chamá-los de socialistas, mas que muitos, né, dentro da literatura da ciência política chamam, é um Robert Owen, Fourier, um Saint-Simon, que são base da formação de um pensamento que, ao longo do século XIX, vai gerar um conjunto de sucessores que aperfeiçoarão determinadas práticas. Um dos aspectos essenciais desses reformadores sociais é que eles entendem a necessidade de certa maneira, de convencer uma parcela da população da necessidade dessas reformas sociais,
de que a sociedade, tal como ela caminha, fundada num individualismo extremo, fundada num direito inalienável e sem limites ao enriquecimento, produz do outro lado um conjunto de misérias e desgraças que não permitem à sociedade aquietar-se ou se consolidar com um certo sentimento de justiça. Ainda há demanda por justiça, uma justiça que seja política, que seja social e que seja econômica também. Então, esses reformadores sociais não são apenas pessoas que propõem determinadas práticas específicas, mas através dessas práticas específicas fazem, por um lado, uma crítica geral da sociedade capitalista nesse século XIX e, ao mesmo tempo, tentam, digamos, obter um desdobramento, um avanço das formas de convivência social que aplaquem exatamente aquilo que era mais evidente na sociedade europeia, a miserabilização de vastas camadas da sociedade. Para e passo, o aumento do emprego, do trabalho para as pessoas e as camadas sociais. Essa era uma contradição visível. Então você tem Saint-Simon, você tem Fourier, você tem Owen, né, e os seus seguidores que vão compreender a necessidade da continuidade da reforma. E não vamos nos esquecer também de um dos grandes seguidores de Saint-Simon, que inclusive foi seu secretário e fundador de uma forma de pensamento filosófico, o positivismo, mas também, de certa maneira, de uma religião que tentava implementar uma nova moral fundada na concepção de humanidade como o verdadeiro Deus do homem, que foi o pensamento de Augusto Comte. Bom, que tal começarmos por Saint-Simon? Saint-Simon tem um papel muito importante dentro do pensamento europeu do século XIX. Embora, em geral, nós não façamos muitas referências a ele, senão no que diz respeito às sinalizações referentes ao seu reformismo e às suas concepções ditas de socialismo utópico, na verdade, Saint-Simon, pelo concurso que ele impôs a diversos de seus admiradores, seguidores, inclusive, como eu já me referenciei, a Augusto Comte, obviamente tem um papel muito grande com relação ao pensamento europeu. É bom que se diga que o próprio Saint-Simon ele foi discípulo de Condorcet. Condorcet foi uma figura fantástica dentro do pensamento iluminista, tendo coordenado um conjunto de atividades que tornaram e, de certa maneira, não propriamente sistematizaram, mas criaram condições para a divulgação desse pensamento iluminista, de caráter cientificista, de caráter mesmo reformista, embora ligados ainda a situações em que a dependência da produção desse pensamento estava na forma como se inseriam dentro do Estado absolutista, esse pensamento iluminista foi aos poucos derrubando exatamente as bases desse sistema absolutista. E Condorcet foi uma figura central, principalmente pela sua crença na ciência e na ideia mais geral do iluminismo, que é a do homem tomar em suas mãos o seu destino, seja de uma forma individual, mas, sobretudo, de uma forma coletiva, o que de fato afetava de maneira concreta a nossa visão e a nossa capacidade de transformar socialmente a vida comum naquilo que nós
quiséssemos, contendo as injustiças, contendo as misérias que nós poderíamos perceber no nosso convívio social e endereçando as nossas atividades para o aperfeiçoamento dessa convivência. Então, Saint-Simon, ele mesmo, já se colocou desde o início numa posição de receptáculo do desenvolvimento desse iluminismo. E não seria de outra forma o fato de que Saint-Simon acaba por ser um porta-voz desse processo em pleno desenvolvimento da Revolução Francesa e também nas consequências dessa revolução, opondo-se inclusive ao resultado imediato que a Revolução Francesa traz. É bom ter em conta que Saint-Simon, esse era o nome nobiliárquico dele, né, era um homem que, vindo da nobreza, sempre teve uma visão um tanto mais larga da sua própria vida. Em geral, os nobres e a nobreza não era treinada para ter uma visão estreita e absolutamente individualista, mas sim do seu papel num contexto mais amplo da vida social, inclusive seu papel individual, mas um papel sempre dentro do impacto que poderia ter na vida coletiva. Em linhas gerais, nós devemos entender que Saint-Simon ele concebe um certo tipo de pensamento em que a ação sobre a política e sobre as tarefas materiais que se deveria ter vai no sentido de fazer com que o que ele chama de uma classe industrial ou classe trabalhadora deveria ter suas necessidades satisfeitas. Ele entende que um dos problemas fundamentais do surgimento das condições do liberalismo na sociedade europeia foi exatamente não proporcionar a quebra do distanciamento entre as camadas sociais. O que antes era dividido pelo sistema político como uma hierarquia social rígida de nobreza, terceiro estado e clero, na sociedade burguesa, embora não exista oficialmente essa separação, a forma que assume as atividades relativas à produção da vida material, às condições de sobrevivência das diversas classes, de certa maneira, repete e aguça ainda mais essa distância, só que agora sem os elementos relativos a uma fixação do sistema social em certas leis políticas de separação. Assim, o Saint-Simon ele considera que a existência de uma classe trabalhadora, ou que ele chama de uma classe industrial, em função dos novos tempos em que a indústria, de fato, parece ser a solução para o processo de redenção da sociedade europeia, seria exatamente a forma de introduzir aquelas camadas sociais que estavam à deriva ou que estavam no sistema periférico como parte do processo social como um todo, refazendo, de certa maneira, aquele conjunto anterior que fazia um sentido. Porque dentro da concepção liberal, não há necessidade, efetivamente, de haver um consenso pleno de todos. Basta que aqueles que representam a sociedade, e eu já falei para vocês qual é o pensamento liberal a respeito disso, estejam de acordo sobre a forma como o Estado deve exercer a sua pressão para garantir o funcionamento de um sistema liberal político e econômico. Mas isso significava a contradição dessas camadas colocadas à deriva, na periferia, mantidas em condições de
quase insubsistência diante da precariedade dos seus direitos, e, por outro lado, de uma incrível potencialização da capacidade da classe burguesa em orientar a sociedade como um todo segundo as suas próprias preferências. Porém, o que é essa classe industrial? Ou, como eu chamaria melhor, uma classe industriosa, à medida em que o que Saint-Simon vê é que há necessidade da atividade de produção como forma essencial de qualificação dos indivíduos ou dessa massa de trabalhadores para a produção da subsistência social. É, portanto, uma visão que Saint-Simon tem de que é preciso o exercício de uma força, de uma dedicação, e por isso a palavra industrioso, né, significa exatamente esse envolvimento de mente e matéria nesse processo de produção da subsistência. Essa classe de trabalhadores é, obviamente, a classe dos trabalhadores manuais, num primeiro plano, que é o plano mais óbvio. Sem o trabalhador manual não existe a possibilidade de você ter uma sociedade ou as condições de subsistência, porque o homem, mesmo que tenhamos essa dualidade de matéria e espírito, não pode subsistir sem que a matéria tenha o seu desenvolvimento normal, e, portanto, que o homem produza, né, e viva através do seu metabolismo. Então, a atividade material é uma atividade necessária, fundamental, sem a qual a matéria perece e o homem, como nós conhecemos, no seu dualismo, também perece, né? Então, essa organização que ele entende da classe trabalhadora, de trabalhadores manuais, se junta uma outra camada, que é a camada dos que operam a própria organização dessa atividade material. Ou seja, banqueiros, diretores industriais, administradores, gerentes, engenheiros, cientistas, ou seja, há um conjunto imenso de outras atividades que também são necessárias e fundamentais ao funcionamento, inclusive da própria atividade material. Porque o trabalhador que faz uma atividade num determinado momento, num determinado contexto de produção, em várias fases, precisa dessa coordenação mais geral. Essas camadas de gerentes, digamos assim, na verdade, participam do processo através da potencialização e organização do trabalho produtivo. São também considerados por Saint-Simon como trabalhadores. Isso não quer dizer que não exista para ele uma certa classe que não tem nenhum tipo de importância dentro do processo. É uma classe que ele chama de ociosa. São aqueles que não contribuem efetivamente para o desenvolvimento dessa atividade produtiva. Os que vivem da renda ou do trabalho dos outros, os meros acionistas, aqueles que não levam o seu esforço pessoal ao processo de produção, constitui-se nessa classe ociosa. Os meros rentistas constituem classe ociosa. Aqueles que obtêm os bônus acionários simplesmente sem se envolver ou contribuir efetivamente para a organização e para o benefício geral da produção, também são, digamos assim, pertencentes a essa classe ociosa. Essa classe ociosa, portanto, ela não teria para Saint-Simon qualquer tipo de proveito. Na verdade, ela não teria, de certa maneira, uma cidadania. É bom a gente comparar o Saint-Simon com aquele outro Sieyès que a gente viu a aula passada, né? Como existe uma certa similaridade, né? Embora não uma igualdade absoluta, do pensamento, em que se tenta, de fato, qualificar os novos elementos da sociedade europeia e, ao mesmo tempo, distinguir quem contribui ou não para esse processo de inovação.
Aqueles que evitam trabalhar certamente não pertencem a essa sociedade industriosa, né? Afinal de contas, se evitam colocar o seu esforço, o seu valor, aí certamente não teriam, né, direito a qualquer resgate, né, do resultado desse trabalho social. Mas é interessante que, até por uma questão da gente notar uma discussão moderna, atual, ele valoriza o indivíduo na sociedade pelo mérito, né? Porque ele, de certa maneira, concebe que a contribuição de cada um se dá exatamente pelo esforço, pelo talento, pela capacidade que cada um deposita nesse processo de participação. Isso é diferente de um pensamento ou uma concepção individualista, né? Ou a forma como hoje se discute, né, o mérito, né, completamente desconectada de uma conexão concreta e real da forma como cada um é visto pelos benefícios que traz à sociedade, pelo conjunto dessa sociedade, né? Hoje em dia se fala muito de mérito como se fosse uma mala ou algum objeto que você acumula como se fosse dinheiro ou como se fosse ouro. O mérito, ao contrário, é de certa maneira uma valorização dada pela própria sociedade em função da relação que o indivíduo ou que um grupo determinado mantém com um conjunto mais amplo. É interessante também que, nesse contexto, assim, para ainda de falar de forma geral, ele defende o Estado mínimo, né? Mas não o Estado mínimo liberal, porque, de certa maneira, ele tem um certo receio da forma como o Estado se instala dentro do período pós-revolucionário. Ele percebe que o Estado ainda está eivado de grupos que tentam usá-lo como forma de manter a sua ociosidade na vida social. Ou seja, o Estado como fonte, como instrumento de manutenção de ociosidade é totalmente contrário àquela concepção que ele tem de uma sociedade fundada no trabalho, da contribuição de todos, segundo uma determinada proporção para o bem-estar geral. E interessante também que nesse processo, né, de concepção social, ele valoriza sempre a ciência como um conhecimento que direciona, que dirige, né, a própria sociedade. Ele não vê o industrial como dono da indústria, mas como aquele que, sendo capaz de gerenciar, de gerir através de métodos e através de conhecimentos específicos, levando à maximização desse processo de benefício à sociedade, né, ele entende que o que dirige, que o que está por trás é verdadeiramente uma forma de conhecimento. Isso é muito parecido com aquilo que nós vemos em Platão. Vocês devem ter lido a Política, né, de Platão, quando ele discute a sociedade ideal, e nós vemos que dentro do pensamento platônico, o dirigente da sociedade ele deve ser educado e, obviamente, tendo o talento necessário para galgar níveis mais altos de educação e de desenvolvimento filosófico, alcançar paulatinamente a compreensão do mundo das ideias. E, alcançando, né, esse conhecimento, ele teria um bem que não pode ser superado pelos bens terrenos, pelos bens materiais, que é a direção, né, da sociedade, da vida social. Ou seja, ter o conhecimento de como fazer o bem a partir do conhecimento. Essa visão ela é muito próxima, né, que o Saint-Simon tem, é muito parecida com a visão de Platão, em que quem conhece mais, quem está mais habilitado, ele dirige a vida social
porque tem a tendência de, certamente, dirigir bem e para o bem. E nesse sentido, à medida que ele coloca a carga da sua compreensão desse progresso social sobre o conhecimento, outras formas de organização, outras bases da organização da vida social, elas vão se diluindo, vão se desfazendo diante disso. Uma das questões fundamentais é que Saint-Simon ele é contra a sociedade militarista, ou seja, contra a sociedade fundada num processo não apenas repressivo interno, mas também repressivo exteriormente. À medida que a sociedade ela se funda na ciência, ela se funda na produção, ela se funda na organização de todos os interesses para poder produzir cada vez mais um bem-estar, a necessidade de um processo repressivo vai se diluindo. Então, quando ele pensa numa sociedade industrial, uma sociedade de trabalhadores, ou quando eu digo uma sociedade industriosa, o processo de organização dessa sociedade dispensa completamente o uso da força, né? Da atividade militar, da atividade repressiva, porque paulatinamente os indivíduos vão se envolvendo exatamente nesse processo de participação. Saint-Simon também levanta a questão de que um dos objetivos dessa sociedade nova deve ser o aprimoramento moral e material dos pobres, organizando-os para esse fim. Essa é uma forma, digamos, um tanto particular de uma noção mais ampla, a de que a vida social, a vida humana, que é necessariamente uma vida coletiva, ela precisa e necessita constantemente de se aperfeiçoar, de se desenvolver, de evoluir. Nesse sentido, digamos assim, preciso continuar o processo revolucionário. Aí é interessante, porque a visão que ele tem é que a revolução não se completou, ela ficou pela metade. A transição seria necessariamente criar uma sociedade tal em que os homens não mais tivessem que sofrer essa divisão em termos do usufruto dos benefícios das novas condições que o homem criou para si. Ou seja, Saint-Simon tem esse espírito iluminista. À medida que ele percebe que as condições da engenharia, do conhecimento, da ciência permitem resolver grande parte dos problemas materiais, de certa maneira ele se pergunta por que não, digamos, aplicamos esse conhecimento para que as condições de vida da grande massa da população se transformem, se modifiquem. Por que ainda estamos, de certa maneira, ligados a uma forma de pensamento em que a miserabilidade constitui parte necessária até da vida da sociedade? Essa é uma questão que ele se propõe e que muitos reformadores sociais vão se propor também, inclusive os revolucionários. Bem, mas para que isso aconteça, né, é preciso que a gente, ou seja, que a gente adote essa posição evolucionária, continuada, né, de progresso, que a gente incorpore o progresso às nossas concepções de participação na comunidade. É preciso que a gente descarte alguns preconceitos, né, contra a evolução, contra o aperfeiçoamento da vida social, porque, de certa maneira, ele vê que alguns grupos entendem a história como de uma forma defeituosa, né, como se necessariamente esse processo da vida social devesse manter determinadas condições que são de imutabilidade, né? Ou seja, veem a história ou veem a evolução social como apenas mudança em certas áreas ou certas partes, mas não na sua estrutura essencial. Saint-Simon não, ele vê que é possível construir uma sociedade
absolutamente nova. À medida que ele concebe, por exemplo, que as leis morais e políticas derivam da natureza das coisas, ou seja, deriva da natureza social do homem, né? Da mesma maneira que as coisas na natureza biológica e física derivam das suas condições específicas, ele não está utilizando outra ideia de lei que não aquela que vocês devem ter visto em Montesquieu, né, no seu livro sobre as leis, o espírito das leis. Essa concepção de Montesquieu é uma concepção que Saint-Simon adota, e inclusive outros autores, bem posteriormente, também vão adotar. Lembre-se, por exemplo, de Max Weber, né? A característica tipológica, né, o tipo ideal, está definida já em Montesquieu, né? E não é uma criação própria de Max Weber, né? Ele também, portanto, utiliza essa definição montesquiana, por exemplo, para poder conceber, inclusive, qual é a forma científica com que se deve abordar a questão social. Né? E essa questão deve ser abordada, obviamente, de uma maneira diferente da qual abordamos os fenômenos da natureza fora do homem, ou seja, da física, da química, porque ele vai conceber que o homem ele é simultaneamente espírito e matéria. Então, esse aspecto, né, de espírito permite que ele evolua continuamente, o que a matéria, num certo sentido daquele momento, parece não fazer. Ou seja, para aqueles que são os leitores do desenvolvimento da física, né, das leis universais e perenes, ou da química de Lavoisier, em que tudo se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, na verdade o mundo físico ele é estático, mas o mundo humano não é. Então ele tem uma concepção de ciência que tem que ser diferente para o mundo físico. E veja, essa questão não é uma questão do século XIX ou uma questão do sexo dos anjos. Hoje em dia se discute dentro da literatura científica se as bases de uma ciência social são as mesmas bases de uma ciência física, de uma ciência da química. Portanto, é uma questão candente, fundamental para se posicionar de como se pratica, como se desenvolvem as ideias dentro desses dois campos específicos. Essa forma de entendimento do Saint-Simon a respeito das bases de entendimento, possibilidade de entendimento da vida social, difere então da forma como se pode entender a função e a atividade da matéria, né, vista do ponto de vista meramente físico ou químico. Né? Na concepção de Saint-Simon, a gente vai entender que os seres organizados, e seres organizados se opõem aos seres brutos, né? Os seres organizados se aperfeiçoam. Organizados por quê? Porque funcionam organicamente, porque funcionam entrelaçados, interdependentes nas suas atividades específicas, diferenciadas, mas integradas. Né? Eles se aperfeiçoam. Esse processo de aperfeiçoamento, né, traz uma certa concepção de história, em que a história ela é dividida em fases de organização, ou seja, de construção, e fases de desorganização, ou seja, fases em que se desfazem, quebram-se determinadas maneiras de se ligar das partes específicas. Né? Isso, digamos assim, organização e desorganização, de certa maneira, tem uma concepção de caráter biológico, fisiológico mesmo, né? A ideia de interdependência desse processo. Então, você concebe a história humana como fases, né? Fases em que se toma
vai se tomando forma, organicidade, entrelaçamento, vai se constituindo e vai se afirmando um conjunto de ligações e características, e outra fase em que essas características vão se dissolvendo, vão se desorganizando e propiciando uma nova organização. E ele diz que 1789, né, é exatamente essa fase, essa culminação, né, quando todo aquele tecido social anterior ele vai se desligando, né, e acaba tendo que produzir uma nova fase que é de reorganização. Essa reorganização ele vai entender como uma organização do sistema industrial, né? Seria um sistema operoso, um sistema de peritos, ou seja, de pessoas especializadas que vão se ocupar utilmente e dentro de um caminho que é pacífico, que é solidário, né? Completamente oposto aos regimes anteriores, que eram regimes belicistas, conflitivos, né? Essas diversas ocupações que atendem a necessidades diversas criam a necessidade uns dos outros e daí a solidariedade pelas trocas. Eu não sei se vocês estão ligando essa forma de pensamento a outros discursos que vocês já devem ter aprendido em sociologia ou antropologia. E essa ligação não será, digamos assim, mera coincidência ou especulação. Saint-Simon, de fato, lança as bases de um conjunto de pensamentos que vai ter penetração e influência até o século XX. Né? As diversas ocupações, né, têm, portanto, uma solidariedade que se mostra pelo processo de troca. Né? A troca, na verdade, é parte essencial, é que dá essa organicidade. Cada um no seu trabalho específico, cada grupo num trabalho específico, troca com outros. E é isso que faz a solidariedade social como um todo. As necessidades desenvolvem as trocas e as trocas desenvolvem as necessidades. Esse é um processo que ele entende, bom, eu não diria dialético para o Saint-Simon, mas tem essa característica, né, de ser um processo de diálogo, né, entre esses momentos. Então, essas trocas elas são fundadas na produção, né, uma comunidade fundada no trabalho, né, todos unidos pelo interesse de cada um. É uma característica que, obviamente, leva a noções corporativas, que leva a noções de afirmação de um coletivismo e, portanto, abre a oportunidade de um conjunto de ideias, de pensamentos surgir daí para as mais diversas formas. É por isso que Saint-Simon ele é considerado o primeiro socialista ou o primeiro vocalizador de uma ideia de socialismo para a vida moderna, porque através dessas formas múltiplas de concepção, de possibilidades de organização, ele abre espaço a especulações posteriores e, ao mesmo tempo, a reformas, a transformações continuadas da vida social. Inclusive por um aspecto interessante, né? Ele diz, é preciso continuar a revolução. A revolução não acabou. O sistema liberal, a forma liberal que a sociedade tomou, não é a forma ideal, não é a forma solidária, não é a maneira adequada. E por isso ele é criticado, né, pelo sistema de pensamento dominante, porque ele não aceita que o resultado da Revolução Francesa e de todo aquele pensamento iluminista tenha dado exatamente nessa forma de liberalismo que para ele continua sendo uma prisão no âmbito da necessidade, um âmbito na maneira como os homens ainda constituem-se independentes de outros homens.
Assim, para o Saint-Simon, é interessante que a gente entenda que o processo de continuação até chegarmos a esse mundo industrial é fundamental e completamente diferente do mundo anterior. De certa maneira, ele compreende a necessidade daquele mundo anterior, do fato da existência, do domínio de uma minoria sobre a maioria. Mas nesse novo mundo, essa separação da forma como se fazia antes, para ele já não tem mais um sentido. Não se pode repetir esse processo dadas as novas condições de existência. E esse novo mundo, ele deveria favorecer e deve favorecer, através da difusão dos benefícios da nova produção, a construção de uma liberdade. Né? O interesse individual já não pode mais se sobrepor ao interesse coletivo. A harmonia social está justamente no predomínio dessa concepção coletiva. Né? A propriedade, diz ele, ela tem que estar subordinada à função social. E o direito individual não pode existir acima da utilidade comum e geral. Então, é uma concepção nova, não apenas da filosofia em geral, mas também a necessidade de implementar isso dentro do plano direito. Ora, nada mais afastado do liberalismo do que essa concepção de Saint-Simon. É por isso que ele é, por uns, colocado à margem, e por outros, pela insuficiência no detalhamento e na ação, já que Saint-Simon ele se dedicou muito mais à tentativa de conceber, né, as ideias que deveriam inspirar o processo de transformação, do que propriamente de agir. Entretanto, é bom notar que ao final da sua vida, ele já havia implementado um conjunto de ideias próprias dele, no sentido de ver isso realizado na prática. Boa parte da sua vida foi exatamente no debate intelectual. E a outra parte, ao final de sua vida, dizem que ele, de fato, se dedicou a tentar implementar isso de alguma forma. Parece que essa foi uma das razões, digamos, da sua briga com Augusto Comte. Augusto Comte, ainda muito novo, né, de adolescente, se tornou secretário de Saint-Simon. E num certo momento, né, justamente pelo relativo abandono de Saint-Simon dessa ideia de conceber um sistema de pensamento que pudesse influenciar as mentes, né, acabou levando a uma divergência com Augusto Comte, que passa então a trabalhar, né, sozinho e com dificuldade, já que Saint-Simon levava a subsistência, né, com a Augusto Comte com o seu trabalho de secretário. Então, digamos, com relação a Saint-Simon, basicamente isso. A influência dele não é uma mera influência política, não se torna uma influência necessariamente institucional, mas é inspiradora de diversas frações e das atividades e das ações políticas e institucionais. Bem, vamos agora falar um pouco de Charles Fourier. Fourier, vocês conhecem, vocês sabem, é considerado um socialista francês, dentro daquele escopo, né, de socialista utópico dado pelos marxistas, em função, não como forma, eu não acredito como forma de depreciação, mas como, de certa maneira, de uma impotência dada a visão que os marxistas tinham a respeito da forma como a história marchava. E, por certo, esse processo meramente fundado
numa espécie de convencimento filosófico, numa propaganda, para Marx não tinha qualquer, digamos assim, fundamento ou capacidade de efetivamente mudar o mundo. Tanto assim que ele utiliza a Revolução Francesa como efetivamente a sua base de entendimento das mudanças possíveis, inclusive com a questão da violência como um dos motores e uma das formas através das quais a sociedade pode mudar mais radicalmente. Mas o Fourier é considerado socialista, né, e também um dos pais, né, do cooperativismo, porque ele tem uma crítica muito profunda com relação ao sistema social que aparece com a Revolução Francesa. Não que esse sistema fosse algo que não se conhecesse anteriormente, mas o fato de que aquilo que existia ganha uma capacidade de impor as suas formas de existência e apresenta exatamente esse quadro de uma economia liberal capitalista. E ele via, assim como outros críticos, os dramas que esse sistema produzia na sociedade, em termos da diferenciação social, da falta do cumprimento das promessas e, sobretudo, em Fourier, o que é mais interessante, ele via como esse sistema era absolutamente repressivo. Repressivo não apenas sob a forma policial, à medida que, para se manter esse sistema industrial capitalista, essa concepção liberal econômica, precisava efetivamente reprimir os movimentos operários, né, proletários, mas também repressivo sob diversas formas. Repetia e, de certa maneira, conduzia mais à frente aquelas formas repressivas existentes no antigo regime, sobretudo sobre as camadas mais baixas da sociedade. Então, Fourier, de certa maneira, ao lado dessa definição de um dos pais do socialismo ou um dos pais do cooperativismo, era também, de certa forma, um dos pais digamos assim, de uma visão mais liberal, né, libertária, eu diria, da sociedade moderna, em que nós deveríamos nos liberar tanto das formas anteriores de vida cunhadas e prescritas pelo absolutismo, como também das formas resultantes com a dominância do sistema liberal, nos libertarmos tanto das formas da repressão material, quanto também daquela repressão que está fundada nos preconceitos, nas formas de repressão de determinadas parcelas da sociedade, como a repressão às mulheres, a repressão às crianças, né, a parcelas da vida social que eram vistas através da ótica de um preconceito muito pesado. Nesse sentido, mais do que simplesmente um propugnador de uma transformação da vida social, ele era também um filósofo social. Na verdade, a sua concepção de vida, ela extrapolava a mera reforma, o ordenamento, a imposição de uma nova moralidade calcada dentro das condições industriais. Pelo contrário, né, ele via que a vida familiar, a vida pessoal, as mulheres, né, determinados grupos eram oprimidos mesmo dentro dessa situação nova em que vivia a sociedade europeia. E era uma das condições do mal-estar geral para ele. Então tratava-se não apenas de libertar os homens de uma certa opressão
do Estado, né, do poder, de certa forma, armado, mas libertar o homem também dessas formas de aprisionamento, libertar os indivíduos também das formas de aprisionamento que as comunidades também criavam. De certa maneira, ele era alguém que propugnava que os homens se libertassem daquelas amarras que os faziam prisioneiros dos preconceitos seculares. É bom que se diga também, até avançando um pouco mais essa visão libertária de Fourier, que ele tinha uma certa visão de liberdade sexual também. Né? Daí talvez porque ele olhasse com maior complacência, né? E até com um objetivo, a igualdade das mulheres. Né? A relação, a questão sexual para ele, né? Inclusive pode ter moldado, de certa maneira, os pensamentos ulteriores, como formas de repressão. A repressão sexual para ele era também uma coisa que deveria ser libertada. Os homens deveriam se libertar das amarras e dos preconceitos sexuais. Até porque ele considerava o trabalho como uma extensão da vida íntima. Imagina, hoje em dia a gente tem sempre aquela ideia, né? Trabalho, trabalho, casa, casa. Ou seja, o trabalho é coisa da rua, né? E a casa é onde fica a intimidade. Ele, ao contrário, via que essas coisas, porque os indivíduos eram os mesmos que existiam sob essas diversas condições, não poderia ter efetivamente essa separação rígida. E que essa parede entre um lado e outro torna, na verdade, uma forma de aprisionamento, né? Principalmente, né, o aprisionamento das mulheres, a mulher que fica em casa, a mulher que cuida das coisas domésticas, enquanto o homem vai conseguir a forma de trocar, né, o seu trabalho por outras necessidades que são satisfeitas pelo trabalho dos outros. Então, Fourier tem essa visão. De certa maneira, ele foi criticado ao seu tempo por essa liberalidade, né, de seu pensamento. Mas, por outro lado, ele pode ter fornecido as bases de uma nova psicologia, né, que depois até o Freud, né, vai desenvolver com mais vigor, né, com mais especificidade, que é a vida sexual, né, ou sexo como um elemento motor de muitas das nossas motivações ou impulsos, né, psicológicos. Então é nesse canto, né, que, digamos assim, Fourier vai produzir um conjunto imenso de implicações. Agora, o mais interessante de tudo, eu até vou deixar o Fourier um pouquinho de lado nesse aspecto, embora recomende a vocês buscar mais informações a respeito de Charles Fourier, é de um dos seus admiradores, né? Um industrial. Esse admirador e seguidor, né, de Charles Fourier era um homem, um industrial, na verdade, chamado Jean-Baptiste Godin. Ele, inclusive, vai criar, digamos, uma forma, uma instituição, né, que vai desenvolver a ideia que Charles Fourier teve a respeito da renovação, da organização do trabalho. É interessante a gente notar que Fourier não apenas criticava a sociedade liberal e a forma como ela vivia essa experiência industrialista, porque ele via como as regiões, né, e a própria geografia sentiam esse problema. Naquela época, assim como hoje também, várias cidades na periferia se tornavam cidades industriais. As indústrias eram montadas, acumulavam-se trabalhadores no entorno da indústria em condições, de certa maneira,
pouco salubres para a atividade do trabalhador, ou muitas vezes a própria empresa era o lugar onde o trabalhador permanecia constantemente por um longo tempo, dado que as jornadas de trabalho eram jornadas extenuantes, quase às vezes 2/3, né, do dia eram tomados pelo trabalho, e inclusive o trabalho infantil, que muitas vezes passava de 12 horas ou mais, ou seja, era uma exploração absolutamente infindável. Mas isso não repercutia simplesmente na vida dos indivíduos ou daqueles grupos que trabalhavam. Isso se refletia também no entorno das fábricas, né? Na maneira como as ocupações, a própria natureza se ressentia. E esse é um aspecto interessante. Fourier, de certa maneira, concebe que há uma relação entre a natureza e esse tipo de trabalho que é destrutiva. Né? O trabalho das fábricas, o trabalho ultra explorado, né, dessas camadas sociais mais pobres, deteriorava não apenas a saúde e a vida das pessoas, mas deteriorava também o ambiente. E isso era claramente mostrado nas condições em que as pequenas cidades no entorno das grandes, que também se industrializavam, apresentava. Só para que vocês tenham ideia, já em meados do século XIX, um pouco antes de meados do século XIX, Londres era uma cidade absolutamente poluída pela quantidade de fábricas que ali existia. Isso permaneceu por mais de uma centena de anos, talvez 150 anos. Londres só foi se livrar um pouco mais da poluição, inclusive da poluição dos rios, a poluição nas ruas, um saneamento no século XX, em meados do século XX. E a poluição do rio Tâmisa só a partir da década de 70 do século passado, ou seja, há 40 anos, 50 anos atrás. Então vejam que as condições em que se produz um mundo arrasado, um mundo destruído, um mundo sujo, um mundo que é, digamos assim, insalubre, já era percebido naquele início do século XIX. E Fourier ele mostrava como isso não é apenas uma consequência inevitável. Essa é uma consequência evitável pela forma em que está organizado esse processo de produção. É possível organizá-lo de uma maneira melhor. E essa forma de organização ele vai chamar de falanstério. É um nome que vem de falange. E a falange, vocês sabem, é uma forma de organização dos exércitos gregos, né, na antiguidade. Portanto, é uma maneira, digamos assim, que demonstra a organização para um objetivo comum. A falange na antiguidade foi uma grande inovação dentro do processo militar, porque atuava de maneira unida, conjunta e muito difícil de ser destruída ou dispersa, né, pelos inimigos mais desorganizados, em que cada um atacava do seu próprio modo. A falange organizava cada um dos seus membros. Exatamente essa mentalidade de organização de todos os membros para um objetivo comum, né, pensado, né, em termos mais consistentes, né, que se construiu a ideia de um falanstério, né, ou seja, de organizações que eram simultaneamente unidades de produção e consumo e abrigando, né, as famílias numa organização absolutamente integrada. Mas isso não se fazia de uma maneira, digamos assim, desorganizada. Ele até estabelecia um padrão, que era um padrão de 400 famílias dentro dessas unidades de produção. Algo extremamente organizado e delineado, planejado. Talvez na modernidade, ou seja, dentro já de um sistema social e político liberal, essa tenha sido a primeira proposição de um sistema de planejamento para a recomposição
da vida social destruída, segundo Fourier, pelas formas de produção capitalistas. É interessante a gente notar que essa maneira de expressar a necessidade de organizar de maneira moderna, né, essa produção, ela inspirou, né, várias tentativas, não só na França, né, nós vamos ver aí outras formas que nós podemos caracterizar como tentativas de qualificação, como, por exemplo, na figura a seguir. Essa ilustração aí mostra um desenho do falanstério, né? Como ele planejava, né, organizar. Isso, obviamente, vocês podem ver pela arquitetura, que não se trata de alguma coisa improvisada, como vai aparecendo nas favelas, ou como era a habitação em geral das populações nas periferias das cidades que se industrializavam, mesmo na Europa, aquele tempo. E essa noção de planejamento é interessante porque, de certa maneira, vai contaminar o pensamento reformador, o pensamento socialista em geral, de que é possível reverter certas inconsequências, digamos assim, ou certos males provocados pelo desenvolvimento do liberalismo, principalmente esse liberalismo econômico, que tinha numa acumulação desenfreada o seu cerne e a sua justificativa. Né? E essa concepção de falanstério, ou seja, essa arquitetura por aí, mostra todo um cuidado. Esse era um exemplo, né, de um falanstério. Aí nessa figura, né, essa figura foi pega na internet, obviamente, né? Ela não mostra, né, os jardins e uma série de outros elementos que complementavam esse desenho arquitetural. Portanto, não se tratava de uma forma qualquer, mas digamos assim, de somar o conhecimento científico, o conhecimento em arquitetura que os homens possuíam até aquele momento e dispor também para as classes mais baixas, para as classes trabalhadoras. Tratava-se, na verdade, de uma visão de distribuição dos benefícios do desenvolvimento, vamos chamar assim, da civilização, para todos aqueles que a compunham, e não apenas para as classes mais altas. E essas tentativas não foram tentativas apenas imaginárias. De fato, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares, houve, acho que no Chile, né, também houve uma construções efetivas desses falansterios. Eu acho que no Brasil foi no Paraná, né? Mas não existe mais. Aliás, nos Estados Unidos parece que ainda existe uma ruína do falanstério lá e que não sobreviveu a um incêndio, eu acho que ainda no século XIX. Bem, esse aí é o falanstério nos Estados Unidos. Vocês veem que ele não está em funcionamento. A gente pode até perguntar por que esses falansterios não sobreviveram até os dias de hoje. De fato, nos moldes de Fourier, eles não sobreviveram por muito tempo. Isso devido a vários fatores, né? Embora se tenha a dizer que, à medida que eles foram sendo criados, eles passaram paulatinamente a atrair muitas pessoas, muitos trabalhadores interessados em participar desse processo. Acontece que nem todas as pessoas que se agregavam a esse projeto do falanstério, de fato, estavam preparados para participar desse tipo de vida coletiva, em que era necessário você abandonar algumas
premissas de uma vida individual. Era preciso, de certa maneira, submeter-se a uma série de condicionamentos coletivos. Isso não quer dizer que as pessoas vivessem de maneira devassada, né, completamente, mas isso contrastava com um conjunto de ideias e preconceitos existentes, mesmo nas classes mais necessitadas, que não se coadunavam. Assim, os falancstérios foram, ao longo do tempo, né, agregando muitas pessoas, e essa superpopulação, muitas vezes, criava também a necessidade de colocar pessoas para fora, ou seja, há um limite, né? Como eu disse a vocês, em geral, o Fourier imaginava comunidades de produção e consumo de 400 famílias, mas nem todos estavam muito ligados às regras dessa convivência. E, aos poucos, a falta de uma adesão a esse processo foi eliminando e destruindo as características da vida nesses falancstérios, né? No caso aí dos Estados Unidos, né, foi uma forma um incêndio, né, que levou à destruição e depois não foi reconstruído exatamente por essas mesmas causas que eu estou levando a vocês. Portanto, não é um fracasso, digamos assim, do falancstério, mas talvez da falta de preparação intelectual, de preparação moral para esse tipo de participação, já que é uma transformação, requer também que as pessoas estejam em disponibilidade. A ideia do falancstério como uma comunidade especial com regras próprias não é alguma coisa que tenha se perdido no tempo. Eu tenho para mim, né, que isso a gente não vê em histórias sobre o que eu vou falar agora. Mas eu tenho para mim que os kibbutz israelenses têm sim uma inspiração dentro desse contexto dos falancstérios, embora eles nunca tenham mencionado abertamente. Eu não conheço uma literatura que tenha falado abertamente de que os kibbutz têm uma inspiração nos falancstérios. Mas essas comunidades são comunidades regradas, comunidades coletivizadas, em que algumas, inclusive, você tem um aspecto que Fourier levanta, né, da criação dos filhos, né, coletivamente, etc., num determinado momento. É algo que, dentro da sociedade liberal, do individualismo, do familismo, digamos assim, né, que perpetra, né, a nossa sociedade, isso seria impensável. Mas no kibbutz isso foi, de certa maneira, implementado, né? Aí eu já não saberia dizer com certeza, porque eu não estudei isso profundamente, né, mas se isso vem de uma, digamos assim, de uma forma antiga, né, de vida judaica, né, que eu não acredito, ou se tem uma inspiração, sim, dentro desse socialismo, digamos assim, de Fourier. Eu acredito que sim, né? Mas em Israel, o pessoal do kibbutz nunca levantou isso como sendo uma característica, né, própria do kibbutz. Então, quer dizer, é uma vida coletivizada, não fala estéreo, né? Mas é uma vida também que tem uma certa liberalidade. Como eu falei para vocês, há uma certa liberalidade sexual. Fourier foi até visto e criticado em função, né, disso aí. Agora, mais interessante do que isso é, na verdade, aquele seguidor de Fourier, o Jean-Baptiste Godin, né? Ele não apenas é um seguidor, como ele também inova, né, a própria concepção de Fourier. Na verdade, ele é um seguidor que não segue completamente, rigidamente, as prescrições de Fourier. Ele introduz modificações que ele considera adequada e prático, né, para
o objetivo dele, que era a melhoria das condições do operariado, do trabalhador. É bom a gente entender que esse Jean-Baptiste Godin, ele também veio das classes mais baixas, e o negócio dele aparentemente foi ter inventado um sistema de fogão, né? E que estava em crescimento naquela época. E à medida que ele se torna rico com isso, ele também pensa em produzir alguma coisa que beneficie a sociedade, já que ele viveu também em condições como operário, né, de extrema necessidade. E nesse sentido, esse cara aí, né, que está nessa estátua aí, ele é o inventor, digamos, o criador do familistério, ou seja, é uma unidade de produção-consumo familiar, mas é uma forma em que as pessoas trabalham, né, e têm condições dignas, né, de existência. Na verdade, o que Godin mostrava é que era possível dar às pessoas condições de subsistência com dignidade. Não era necessário que o sistema capitalista levasse o operariado, o trabalhador, a condições absolutamente miseráveis e degradantes de vida para conseguir uma acumulação razoável. Ele, como industrial, ele mostrou que não, é possível não só desenvolver e capitalizar, mas ao mesmo tempo é possível também dar condições de vida adequadas ao trabalhador. Assim, ele inventa o familistério, que é uma espécie de conjunto habitacional para os operários, em que as condições não são apenas de habitação, mas, sobretudo, uma inovação que ele leva muito a sério, que são as condições de salubridade da construção, a existência de lugares para a lavanderia, por exemplo, as condições de encanamento em que leva água potável para todos os apartamentos. É interessante a gente observar como já naquela época, meados do século XIX, você tem uma concepção já de arquitetura e de sanitária que se demonstram necessárias. E elas aparecem justamente como um elemento de contraposição à insalubridade em geral das regiões onde morava a população de baixa renda, a população de trabalhadores, onde as doenças progrediam em função exatamente da falta de um saneamento básico adequado, inclusive a surtos de cólera, né, na cidade de Londres, em função dessas habitações precárias, e em outras cidades da Europa também. Então, à medida que se percebe a necessidade de uma modificação também nas condições de vida da população, esse Godin vai mostrar como isso é completamente possível de ser feito no quadro de um desenvolvimento do capitalismo. Para que vocês tenham uma ideia de como esse Godin ele construiu, aí a fachada com a estátua dele, obviamente, aquela que vocês viram anteriormente, do familistério. Vejam que é uma construção magnífica, né, feita para o operariado dele, né? Certamente ele dedicou uma boa parte da sua fortuna. Disse que 1/3 da sua fortuna foi dedicada à construção e à melhora das condições de vida dos seus trabalhadores. O que não é pouco, né? Se nós compararmos, por exemplo, com a maneira com que a maior parte dos capitalistas tende a extorquir até o último vintém dos seus trabalhadores, negando-lhes qualquer benefício, qualquer que ele seja, né? Nós vamos ver que esse Godin até que foi bastante pródigo, né, com relação aos trabalhadores.
Observem, portanto, também com isso, que Godin ele não era alguém que buscasse uma noção socialista no sentido de quebra completa com o sistema industrial. O que ele desejava era que a reforma industrial ou do sistema industrial não significasse a exclusão da participação dessa população trabalhadora de algum benefício relativo às novas condições de vida na sociedade. Ele, como muitos outros, inclusive Marx, né, e todos os revolucionários, viam com grande admiração a capacidade com que o sistema industrial propiciou a possibilidade de satisfação das necessidades que antes não eram possíveis por um sistema de corporação de ofícios, um trabalho manual, um trabalho artesanal, por exemplo. Então, essa admiração, na verdade, nos leva àquela afirmação do Aristóteles, né, na sua obra Política, em que ele dizia: quando os fusos trabalharem sozinhos, ou seja, quando o homem não precisar mais despender o seu esforço na produção da sua subsistência, né, você terá dispensada também a necessidade de submeter os homens ou à escravidão, a um trabalho compulsório, né, para permitir que outros possam desenvolver certas capacidades humanas que aquele que está vinculado à produção da necessidade básica, essencial e indispensável, né, não pode fazê-lo. Então, à medida que o sistema industrial avança, né, percebe-se que cada vez mais necessidades são satisfeitas com maior facilidade. Só para dar um exemplo a vocês, as baixas camadas e mesmo as camadas médias tinham dificuldade de se alimentar, como hoje nós nos alimentamos em geral. Até as camadas mais pobres, né, de qualquer país, em geral, têm a possibilidade de algum acesso a isso que a gente chama de talher, né? Um talher de plástico, um talher de metal e etc. Mas até o início do século XIX, por exemplo, isso era algo absolutamente restrito às camadas mais altas. As pessoas comiam com a mão mesmo, ou seja, o prato se pegava com a mão e se colocava na boca. Um hábito que em determinadas áreas ainda subsiste, porque exatamente é um hábito que vem de uma época anterior à possibilidade de que a produção industrial pudesse fazer uma distribuição de produtos baratos, né, como os talheres. E como os talheres eram uma forma de consumo e de etiqueta das classes mais altas, obviamente foram rapidamente absorvidas pelas classes mais baixas, né? Então a colher, o garfo, né? Bom, a faca não, mas a faca como faca de mesa só foi conhecida pela maior parte da população a partir do primeiro quarto, né, ou segundo quarto do século XIX, a meados do século XIX. Então é algo extremamente recente dentro da forma de expressão civilizacional, né, do ocidental, capitalista. Essas coisas, como tantas outras, né, inclusive na produção de tecido, a melhoria dos tecidos para as populações mais pobres, fazia com que se pensasse num mundo em que a satisfação das necessidades hoje é mais fácil. E por que há tanta miséria? Né? Pensavam, inclusive, né, eu pensava também o Godin, aquele tempo. Então, ele, tendo uma visão industrial diferente, ele propugna uma forma de satisfação também, de inclusão da sua massa de trabalhadores. Nessa imagem aqui, que é uma fotografia de época, vocês podem ver o interior do falanstério, ou seja, quase como uma quadra coberta com os apartamentos dos operários, não é? E numa visão, digamos assim, bastante ampla de uma área
em que as pessoas podem frequentar até em dias de chuva, né? Então, é uma visão, digamos assim, é uma concepção de padrão de vida que é bastante diferente daquela que se encontrava majoritariamente, mesmo na época da construção do falanstério, né, meados do século XIX, e que não contaminou o pensamento dos industriais em geral. Godin praticamente ficou sozinho nessa empreitada, mas deixando um exemplo, né, de como é possível, dentro de um sistema capitalista, ainda ser capitalista, mas não ser um capitalista draconiano. Algo que o individualismo completamente distorcido e exacerbado do capital não permite à maioria das pessoas. A desgraça alheia é sempre problema do outro. Godin não via dessa maneira, mas ele também era talvez o único entre os capitalistas. E provavelmente era o único também entre aquelas camadas que, em geral, teriam que enfrentar exatamente essa concepção dominante de vida social. Observem, né, como há aquela questão que eu falei a vocês a respeito das condições sanitárias, o espaço amplo, né, todos eles, de uma certa maneira, né, mostrando certas ideias e concepções que àquela altura já existiam em termos de sanidade. Observem bem que, de fato, parece muito com um palácio, né? Só que um palácio ocupado pela classe trabalhadora. Inclusive, na época, denominou-se de palácio social. Essa foto é uma foto de época, mas esse familistério continua existindo com as suas funções até 1968. Pode ver pela internet, né? Pela internet vocês podem ver. Inclusive eu recomendo que existe em francês, né? Familistère de Guise, e tem lá uma espécie de tour que você pode fazer pela internet nesse familistério. Acho que pelo Facebook, né? Como não tem Facebook, então não posso fazer esse. Depois vocês me contam como é que é os detalhes desse familistério aí, né? O que eu tenho é essa visão mais ampla e mais generalizada. Eu vou passar para a imagem mais atual. Exatamente. Gravem essa imagem aí, tirada do familistério, uma imagem da época. Você pode ver uma senhora com roupas, né? Eu não sei se do início do século ou do final do século, quer dizer, do início do século XX ou do final do século XIX, e vejam como é uma foto de 2005. Bem, vejam aí o falanstério em 2005. A mesma coisa, né? Praticamente não mudou. É esse aí que eu disse a vocês que ficou em atividade até 1968, quando finalmente ele foi abandonado, ou seja, as pessoas não se interessaram mais em subsistir aí. Como eu disse, algumas das causas, tanto falanstério, esse é familistério, tanto o falanstério de Fourier quanto o familistério de Godin, eles tiveram, de certa maneira, uma derrocada, digamos assim, em função exatamente de certas concepções mais amplas, né, de uma vida social moderna, né? Eu não digo que são melhores, não, mas eu diria que o predomínio do individualismo, a resistência a uma certa abertura a uma vida coletiva da própria intimidade, né, dentro do sistema liberal, da concepção liberal, a proteção, né, a vida privada, né, esse privatismo, de certa maneira exacerbado, né, leva a um individualismo que se esconde da vida social. O Fourier, ele
propugnava, na verdade, uma forma mais aberta de vida, em que a própria intimidade ou uma parte dela estaria exposta à vida coletiva, diminuindo inclusive certas noções e preconceitos. É claro que o moralismo do século XIX, o moralismo cristão e o próprio moralismo liberal capitalista, por exemplo, guardam a vida privada como um bem inescrutável. E dessa maneira, por certo, a convivência ou a vida num falanstério ou num familistério se torna alguma coisa menos provável, menos possível. Esse fato, né, provavelmente levou à derrocada desse sistema de vida. E olha, que 1968 é o quê? 50 anos atrás, 52 anos atrás. Então, quando eu nasci, ainda existia gente nesse falanstério aí, vivendo uma vida coletiva. Provavelmente já estava em declínio, mas ainda tem uma vida coletiva. Hoje ele é um museu, né? E como eu disse a vocês, vocês podem fazer um tour através da internet, né? Provavelmente pelo sistema do Facebook, eu acho que tá ali Facebook, ok? Para complementar essa visão do familistério, que é uma forma de falanstério desenvolvida pelo Godin, essa imagem aí apresenta o que seria, né, um apartamento dentro do falanstério, né, do familistério, no início do século XX, né? Então você vê que é ajeitadinha a coisa, né? É claro que como isso aí está para exposição, certamente faz uma certa propaganda, né, das características, né, e do propósito do Godin. Mesmo assim, é interessante notar que havia, aparentemente, a gente só tem essa imagem, né, devia haver mais algum aposento para o operário. Mas mesmo que não houvesse mais um aposento para o operário, né, para o trabalhador, você vê que é uma construção salubre, ela é arejada e, portanto, tem aquelas condições mínimas, né, de sobrevivência. É claro que num momento como o de hoje, né, as pessoas sempre pensam um pouco mais alto. Mas veja, pensa mais alto quem está numa posição própria, adequada, mais elevada do que aqueles que estão numa condição de miserabilidade e de deficiência habitacional. Para qualquer um que more numa palafita ou num sistema precário, né, de uma habitação feita de papelão, habitação feita de madeira recolhida na rua, de dejetos, né, e de lixo, etc., ou mesmo numa habitação precária numa situação de risco, por exemplo, uma habitação como essa geralmente traria muitos benefícios. Então, imaginar que no século XIX alguém teve essa ideia é porque a pressão pela reforma social, a pressão que vinha das relações sociais conflituosas, era bastante grande para criar a necessidade de dar solução a isso. E é isso que eu quero fazer com que vocês tenham em mente. A existência de vários reformadores. Aqui eu só dei os nomes de Saint-Simon, ainda vou falar de Owen, né, desse seguidor Godin do Fourier, o próprio Fourier, ou seja, o século XIX é um século em que as coisas não se aquietaram depois da Revolução Francesa. A gente pode dizer que, propriamente até hoje, as coisas não mais se aquietaram no sentido de haver uma consolidação das ideias a respeito da vida social que fosse um certo consenso e não contestadas. É claro que há uma luta, é claro que há momentos de predomínio de algumas concepções sobre outras aqui e acolá,
mas quando observamos o contexto mais geral, ainda hoje nós vivemos o reboliço, né, provocado pelos impactos daquela revolução e a maneira como os conflitos eles se desenvolvem nesse século XIX, que é um século de revolucionários, é um século de reformadores, é um século também de consolidação de um certo modo de vida, é um século de várias contradições que vão repercutir depois no próprio século XX. Hoje nós vemos certas regressões naquilo que o século XX aparentemente havia conquistado com relação a um período anterior. Parece que certas concepções, certos discursos, certas ideias estão voltando ao século XIX, mas, ao mesmo tempo, passam também a produzir outra reação. Então, dadas as promessas, né, de tomar o destino em nossas mãos, nós ainda não conseguimos uma direção única para esse processo. Nós ainda estamos tentando fazer a conquista, né, deste momento magnífico em que nós poderíamos ter o controle do nosso destino através da política e através de uma dimensão social e material também. Portanto, esse retratinho aí, né, essa foto do apartamento de um operário no século XIX, imagine, ainda hoje seria apetecível a uma parte da população do mundo ter uma casa desse jeito. Imagine o que era no século XIX, né? Então, o impacto disso é muito grande, embora não tenha sido seguido pelos outros industriais do mundo capitalista. Bem, finalmente eu gostaria de mostrar uma última foto. Eu gostei muito desse família-estéreo do Godin, porque ele está inteirinho, né? Então a gente pode imaginar, claro, inteiro, reformado, com manutenção, etc. Né? Mas de qualquer maneira eu fiquei muito satisfeito com as fotos, né? Porque isso pode mostrar para a gente, de certa maneira, como esses homens idealizaram uma organização da vida inclusiva, né? E isso significou a participação também nos privilégios de uma inclusão artística, né? Porque vê, o prédio ele tem arte, né? Ele tem as características, né, de uma arquitetura relativamente rebuscada, e isso para o operariado. Agora você compara um pouco com Minha Casa Minha Vida, né, e os prédios, né, que se constrói hoje para a população pobre, né, que em geral caem antes de começarem a ser habitados, né, e a gente vai ver que há uma dimensão aí, uma dimensão humana e ética dentro desse contexto mais geral de soluções. Não basta você ter uma ideia formal política, é preciso que a execução e que a participação, né, daqueles que estão dirigindo ou conduzindo esse processo de solução de problemas sociais, né, seja também uma dimensão em que você não leve o preconceito junto, né? Então você vê que o Godin gastou muito, manteve 2/3 da sua imensa fortuna e ainda entrou para a história, né, dos reformadores sociais no século XIX, né, como alguém que construiu um monumento. Hoje ele é basicamente um museu, mas um monumento à maneira como é possível considerar na vida social todos os participantes de uma forma digna. Por mais que se possa fazer críticas, né, hoje às características, né, dessa propriedade, né, você pode até perceber, né, aquelas fotos mais amplas anteriores, né, que tem um pátio interno,
às vezes parece com um pátio de prisão, né? Que a gente vê algumas vezes. Mas não é, né, exatamente uma prisão, né? Pelo contrário, é uma maneira de criar um laço social, ou seja, a visão de um capitalista que não quer quebrar os laços sociais entre os seus operários, né? E, portanto, não quer individualizá-los, não quer atomizar esses empregados, quer, de certa maneira, participar da construção também da vida deles. Então, essa nova foto aí mostra também um pouco mais da riqueza arquitetônica, que para mim é um aspecto, é um índice, digamos assim, de um posicionamento ético individual desse senhor Godin.